mas finalmente conseguimos. Ai, nossa, É, estava gente. tão difícil. Nossa, mana, nem me fala. Tá sem net, sem net. Tô não, mulher. Tô conectada. Deixa eu ver. Ai, aqui encava muito. Como? Aqui está a encravar. Ah, tá. Não, porque eu tô te Por ouvindo isso é que eu bem. estava a dizer. Ok, agora é que vou tentar solucionar o resto. Opa, Desculpa, maravilha. meninas, do direto, não é? Que isto está muito complicado. Estamos com meia hora de atraso no live, derivado das tecnologias. Ai, gente, eu sou péssima com isso, sendo bem sincera assim com vocês. Nossa, eu tô tendo que aprender muita coisa. Essa Ai, meu pandemia, Deus. né, pega a gente meio que de surpresa, porque a gente não sabe, ou a gente não liga muito para fazer esse tipo de trabalho, né, nas redes sociais, de estar Sim, então está a conversando com as ser. pessoas por vídeo, né? Aí Sim. depois que a gente faz, que a gente fica, meu Deus do céu, como as pessoas conseguem? E cá estamos nós, né? Cá estamos nós duas aqui. Ai, finalmente. E a Rita ainda tentou ajudar aqui, porque senão estava a ser ainda mais difícil para conseguir Aham. fazer isso. Ai, meu Deus. Oi, amore. Eu estou a tentar Deixa. solucionar. Ok. Acho que já está. Já? Acho que sim. Acho que sim. Eu já consegui, Perfeito. eu já consegui aqui partilhar pelo menos na página. Portanto, Certo. acho que sim, que já está. Perfeito. E o bom é que aqui Agora, no vai ficar no Face, né? Vai ficar na página. E aí quem não sim, conseguir assistir agora pode dar uma olhada depois e tirar suas dúvidas, né? sim, e E podem assim a sempre gente. contactar-nos. Uhum. E a gente hoje tá combinando, né? Eu nem combinei com nada com você, hein? A gente tá de branco. Isto estava a gostar da Ai, nossa conexão. gente. Pois é, É, é é muito verdade. bom. Ai, manda, Mas então vamos começar aí, vamos. pra gente Então, não atrasar mais, né? já estamos com meia hora de atraso. Então, Aham, eu recebi várias questões, havia muitas repetidas, então eu selecionei aquelas que eu vi que as pessoas estavam com mais dificuldades e que realmente estavam a ir de encontro umas às outras. Eu uhum, até selecionei aqui. E então, a primeira é que muita gente me questionava o que é magia. E só para que vocês certo. saibam, a Cristiana é a nossa formadora do curso de bruxaria. Por isso é que ela, obviamente, tinha que estar nesta live, porque ela é que vos ajudará. E se estiverem. A Adriana está a dizer que não me conseguem ouvir. Vocês não me ouvem? Põe o fone, mana. Eu tô com o fone. Oh, Eu nossa. acho que o fone acaba sendo melhor. Peraí, mano. Tem alguém que tá com dificuldade de me ouvir? Hum, Tá, vamos esperar a Sara colocar o fone. Meu Deus do céu, essa live vai ficar pra história, gente. Ok, eu tive que tirar os fones porque eu estava a ouvir-vos mesmo muito baixo. Mas vocês conseguem ouvir-me? Ou ainda estão a ouvir-me assim muito mal? Agora não, baixinho. Ok. As pessoas estão te ouvindo baixinho. E em relação a mim, gente, como que vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como que tá o áudio aí pra vocês? Talvez se você aumentar o volume do seu celular, mana, aumente
A Não, sua mas acho que já foi fala. melhor. Acho que sim. Pelo Acho que menos agora foi. acho que Agora tá sim. melhor. Ok. Então, Perfeito. pronto. Aê, gente! Hoje é desta. Então, Tá. pronto. E então, como. Obrigada, Manuela. Como eu estava a dizer, é a Cristiana, formadora do curso de fecharia, então, como era lógico, ela tinha que estar presente nesta live, porque ela é que vos vai ajudar e vos vai responder a todas as questões que vocês me colocaram. E então, a primeira questão foi mesmo o que é magia? Uhum. Então vamos lá, né, para esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, não é somente no que é magia, mas o que é energia, né? Porque a magia nada mais é do que a manipulação de energia. Então, como que a gente traz isso para o trabalho de magia, para o trabalho de bruxaria, seja qualquer vertente de magia que você estiver estudando, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos ter essa consciência de que tudo é energia. E se tudo é energia, tudo pode ser manipulável, porque a magia em si é a manipulação de energia. A energia que está à nossa volta, a energia do nosso corpo, a nossa própria energia. Então, magia propriamente dita é a manipulação de energia. E aí, quando a gente fala de atuação de trabalho de magia, nós estamos falando que uma pessoa, um indivíduo, ele está manipulando a energia que está em volta dele em seu benefício ou no benefício de outras pessoas. Por isso que existem muitas vertentes de magia, né? E a gente acaba se perdendo nesse conceito do que realmente é magia, porque muitas pessoas têm um conceito diferente sobre esse assunto. Mas a magia propriamente dita, ela é essa própria manipulação dessas energias que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor e que estão aí para nos auxiliar dentro das nossas necessidades e dos nossos merecimentos, tá? Então, só para que fique claro, magia é manipulação de energia, tá? Eu não vou citar aqui os nomes das pessoas que me fizeram as questões, mas eu espero que a pessoa em questão tenha ficado esclarecida. Adriana, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para me conseguir ouvir. Eu vou tentar, porque pode ser disso, está bem? Tá. Então, outra questão que me colocaram foi: como é que uma pessoa vira um bruxo ou uma bruxa? Ai, gente, esse assunto, né, é um assunto assim meio polêmico, vamos dizer assim, porque é, muitas formas de pensamento, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que para você ser um bruxo ou para você ser uma bruxa, você tem que nascer numa família de bruxos, né? Isso não é uma verdade, tá? No meu ponto de vista, não é uma verdade. Por quê? Eu nasci numa família católica e, na verdade, eu sou uma bruxa, né? Eu me considero bruxa, me considero maga. Então, para mim, isso não é uma verdade, não se tornou uma verdade na minha vida. Mas, né, existem as suas dificuldades. Então, como uma pessoa se torna uma bruxa ou um bruxo? Primeira coisa que você tem que estar pronto é para se conhecer. Porque não dá para você usar um termo bruxo, bruxa, mago, maga, feiticeiro, feiticeira, se você não realmente está pronto para se conhecer. Porque para você trabalhar dentro dessas hierarquias, né, magísticas, você tem que ser aquela pessoa que se conhece. Aquela pessoa que conhece os processos energéticos, você tem que conhecer o seu íntimo, para você realmente entender quem é você e realmente perceber como você está movimentando as energias. Então, para você se tornar um bruxo ou uma bruxa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seu autoconhecimento. A partir do momento em que você começa a se conhecer, a partir do momento em que você começa a se autodesenvolver, você já pode considerar um bruxo ou uma bruxa. Porque, na verdade, as bruxas são aquelas pessoas que pensam diferente da caixinha, né? São as pessoas que pensam totalmente diferente do sistema onde elas estão inseridas. Então, se você já é essa pessoa, você já pode se considerar um manipulador energético, ou um bruxo, uma bruxa, um mago, como quer que seja. É claro que em algumas vertentes de estudos, para você se tornar bruxa, bruxo, mago, feiticeira, você precisa de iniciações.
tá? E aí depende muito da escola iniciática que você está frequentando. Mas, em contrapartida, nós temos aí bruxas solitárias. Por exemplo, antes de iniciar o curso, eu era uma bruxa solitária. Eu fazia bruxaria sozinha, né? Eu não tinha companheiras para estarem ali ao meu lado. Então, eu comecei essa busca de autoconhecimento sozinha. Então, não necessariamente você precisa nascer numa família de bruxo para se tornar uma bruxa. Se você está disposto a se conhecer e a se desenvolver como ser humano, você já pode se considerar, né, dentro dessa família, vamos dizer assim, porque a bruxaria, ela é considerada uma família, né? Independente do tipo de bruxaria que você faz e que você realiza, tá? É que eu vou respondendo a outra questão, porque por acaso eu Opa! tinha que era o que é que significava uma bruxa ou um bruxo solitário? Então acabou por responder também a essa questão. Sim, sim. Só enfatizando um pouquinho sobre essa questão de bruxo ou bruxa solitária, né? Lá no curso de bruxaria a gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro módulo, né? Onde a gente acaba conhecendo um pouco essas vertentes de trabalho da bruxaria, né? Então aquela bruxa ou aquele bruxo solitário é aquela pessoa que não se encaixa em nenhum grupo especificamente. Ou ela consegue compreender, né, as formas de trabalho, as formas de estudos de todos os grupos que ela se inseriu, mas ela decidiu não pertencer a nenhum. Ela decidiu fazer um trabalho solo, tá? Porque acha melhor, ou porque lhe convém melhor, ou porque não tem tempo, enfim. Podem acontecer diversas situações, né? Entre uma dessas situações pode também acontecer daquela bruxa em específico, ou aquele bruxo, não se dar bem com o coven que ela estava participando. E aí ela começa a realizar os seus trabalhos solitários, tá? Mas não quer dizer também que uma bruxa solitária ou um bruxo solitário, ela não tenha poder de atuação. Porque, na verdade, a bruxaria, né? Assim como outras coisas também que utilizam a manipulação de energia, ela não depende de um número grande de pessoas para acontecer. Ela depende unicamente da fé e da potência que você coloca nas suas intenções de realizar, tá bom? Bom, até porque às vezes, já o ditado é antigo, às vezes mais vale só do que mal acompanhada, não é? Porque se nos Exatamente. envolvemos na mesma energia, que se calhar um outro bruxo ou uma outra bruxa também acaba por nos prejudicar. Portanto, às vezes, acaba por ser bom. Exa- exatamente. Agora, a próxima questão que eu selecionei, por acaso foi Hum, uma questão assim muito, muito bem formulada. hum. O que é que faz mal a magia de amarração e adoçamento? Olha, essa pergunta é muito boa, hein? Vamos lá, por que que faz mal? Não é que faz mal, viu, gente? É a intenção que o bruxo ou a bruxa coloca, né, ou o mago, quer que seja, nesses trabalhos. Porque, na verdade, se a gente fosse falar de amarração, vamos falar um pouquinho de amarração só para vocês entenderem, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas mandam mensagem para mim na página do Face, no Messenger, no Instagram, até mesmo no meu WhatsApp particular, no WhatsApp da escola, perguntando se eu faço amarração. E aí a gente acaba entrando naquela questão assim, né? Poxa vida, eu faço tanta coisa legal e as pessoas só querem se amarrar umas às outras, né? Por que que a amarração faz mal? Vamos começar daí, porque eu acho que explicando esse assunto, a parte do adoçamento vocês vão entender um pouco melhor, tá? Dentro da nossa vida, dentro das nossas escolhas, dentro do nosso livre-arbítrio que foi concedido a nós por Deus, nós temos escolhas para evoluir, certo? Por isso nós estamos encarnados aqui. E uma dessas escolhas é o seu parceiro, né? Seu companheiro, a sua companheira de jornada naquela encarnação, que pode vir a se tornar o seu marido, namorado, enfim, tá? Mas pensem no seguinte, tudo na vida precisa estar fluindo naturalmente, né? Quando a sua vida ela está fluindo naturalmente, as coisas começam a melhorar, o seu padrão de vida melhora, né? A sua vida se harmoniza como inteiro.
E aí, muitas vezes, a gente entra naquela situação de paixão avassaladora. O que é paixão avassaladora, né? Só para que vocês entendam um pouco mais do assunto de amarração, tá? Porque esse é um assunto muito extenso, então eu vou tentar resumir o mais rápido possível aqui para vocês. Paixão avassaladora, gente, é aquela paixão que consome o seu peito por dentro de sentimento. É aquela paixão que você não consegue esquecer a pessoa, que em todo lugar que você vai, você pensa na pessoa. Toda pessoa que você enxerga na rua, você enxerga o rosto daquela pessoa, você sonha com aquela pessoa o tempo todo. Isso é considerado paixão avassaladora. Tá? Um sentimento que consome você por dentro, é como se você estivesse queimando o tempo inteiro. Por isso é paixão, tá? E aí existem muitos casos de relacionamento onde não é amor verdadeiro, é paixão avassaladora, né? E aí nessa paixão avassaladora, este sentimento pode se tornar uma obsessão, que é aquele momento em que o marido ou a mulher ela se torna obsessiva pelo seu companheiro, ela precisa estar com aquela pessoa, senão ela acredita que a vida dela vai ser destruída e que ela não vai conseguir ir para frente dentro das próprias escolhas dela, tá? Então, percebam que dentro de um quadro aparentemente de amor, né, existem outras situações que precisam ser vistas. E aí, quando a gente entra nesse processo de paixão avassaladora ou de paixão obsessiva pela pessoa, você começa a entrar em estado de desequilíbrio no seu lado amoroso. E esse estado de desequilíbrio, ele começa a ir travando as áreas da sua vida. Então, as coisas começam a dar mal na sua família, no trabalho, nas suas redes de amigos, enfim. Isso começa a desequilibrar porque você está em desequilíbrio, né? Uma das leis que a gente tem, tanto na bruxaria quanto na criação como um todo, nós somos todos um. Então, o que acontece comigo, o que eu faço, as minhas ações, as minhas escolhas, vai interferir na vida de outras pessoas que eu conheço e que eu desconheço, tá? E aí a gente entra nesse processo de amarração. O que acontece quando você pede para amarrar uma pessoa a você? A sua vida ela não teria que fluir naturalmente? Quando você amarra a pessoa à sua vida, ela está por um trabalho de magia, certo? Ela não está por livre escolha dela. Ela não está ali porque ela escolheu, ela está ali literalmente amarrada, ela está presa a você. Quando você para pensar numa pessoa presa, essa pessoa é feliz? Essa pessoa... Então, essa pessoa ela vai viver bem com você? No começo, ela pode até ficar muito bem, mas depois a relação ela vai se tornar cada vez mais maçante, né? O relacionamento vai se tornar torturoso para quem está dentro, tanto para a pessoa que está amarrada, quanto para a pessoa que se amarrou, entende? Porque não é natural, não é uma união natural, não aconteceu através do sentimento de amor, né? E aí, dentro dessas uniões que não são naturais, que foram uniões forçadas, né? Porque a pessoa ela está ali forçada dentro do relacionamento, né? A sua vida, ela começa a piorar muito, tá? Então, pensem numa engrenagem. A engrenagem, ela tem os seus encaixes, certo? Então, se a sua vida está bem, se você está conhecendo os seus sentimentos, se você está se entendendo, essa engrenagem, ela continua rodando e a sua vida, ela continua fluindo. É claro que a gente tem os nossos percalços, é claro que a gente tem as nossas dificuldades, né, no nosso processo evolutivo, mas nada é insuperável, tá? E aí, quando você faz um trabalho, quando você pede um trabalho de amarração, essa engrenagem, ela para de rodar. E a sua vida para também. Sem contar que os trabalhos de amarração, que geralmente o pessoal faz por aí, né? Ele não amarra só a pessoa, a sua vida, mas como ela está sendo obrigada, vai amarrar o seu lado financeiro, vai amarrar o seu lado familiar, vai amarrar o seu lado dos amigos, vai amarrar a sua vida inteira. Então, a sua vida inteira vai estar amarrada, os seus caminhos vão começar a se fechar, porque você realizou uma atuação energética para forçar alguém a estar com você.
porque não entendeu seus próprios sentimentos, não se conheceu, não procurou transmutar aquele sentimento de paixão avassaladora ou obsessão que você tinha pela pessoa. E aí você acha, né, inconscientemente, que aquele trabalho de amarração, ele vai te fazer bem, porque vai trazer o amor da sua vida para estar do seu lado. Mas será que o amor da sua vida vale a perda de tudo isso para você? Vale a sua falta de paz? Porque muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu conheço muitas pessoas que já fizeram trabalho de amarração e depois vieram pedir ajuda para desfazer, porque não conseguiu aguentar a pessoa por mais de um ano na vida delas, tá? Muitas vezes aquela pessoa que está amarrada na sua vida e que ela está obrigada, tá? Ela está obrigada, o relacionamento ele fica tão ruim, que a pessoa, no caso a mulher, que acaba sendo, né, o elo mais fraco ali, porque por questões de força e questões físicas também, muitas vezes essas mulheres elas começam a apanhar no relacionamento. O rapaz se torna muito agressivo, começa a traí-la. Porque ele tá ali, gente, mas ele não ama aquela pessoa, entende? Então ele vai fazer de tudo, porque pensa uma pessoa que tá presa, ela faz de tudo para se ver livre. Então, aquela pessoa presa, a primeira coisa que ela vai começar a fazer é prejudicar os seus sentimentos, é te ferir emocionalmente, porque você está ferindo emocionalmente ela também, né? Então, muitas vezes esses trabalhos de magia de amarração, eles acabam assim de forma trágica, viu, gente? De forma trágica. E depois acaba por Exatamente. e depois E acham aí que as pessoas não sabem o porquê. Ah, eu não sei por que que a minha vida tá ruim. Eu não sei por que os meus caminhos estão fechados. Eu não sei por que que o meu campo amoroso não vai para frente. Entende? E aí a gente tem aquela questão também, viu, gente? Falando de amarração, isso também serve para o adoçamento, tá? Porque adoçamento é você manipular a mente de uma pessoa para que ela se torne doce para você. Mas lembrem-se que todo doce no final ele fica amargo, tá? Ainda a gente tem aquela situação seguinte, né? Ainda falando de trabalho de amarração e também de adoçamento, que não deixa também de ser uma vertente aí de amarração, tá? Existem aquelas pessoas que fazem o trabalho de amarração e se separam daquele dito que ela amarrou, tá? E não se enganem, viu, gente? O homem também faz trabalho de amarração, tá? Homem também faz, então não é uma coisa só de mulher, presta atenção. E aí aquela pessoa, ela separa daquele relacionamento, ela consegue se separar, enfim. Só que aí ela não consegue um relacionamento bom depois. Ela não consegue entrar num relacionamento favorável para ela. E aí a pessoa não sabe por quê. Não consegue entender o porquê que não consegue dar bem em outros relacionamentos. Por que a vida amorosa dela não vai para frente? Porque você tá presa, criatura. Você se prendeu àquela pessoa. E mesmo você estando separados, fisicamente, espiritualmente, você ainda está preso. Você ainda está presa. Então, você estando preso àquela pessoa, não adianta você ter se separado dela. Não adianta ela ter saído da sua vida fisicamente, porque espiritualmente você ainda está amarrado. Então, esses trabalhos, eles acabam prejudicando, não é a curto prazo, mas é a longo prazo. Entende? Porque é a longo prazo que a gente começa a perceber o quão ruim foi aquele tipo de trabalho. E as pessoas se apegam muito ao momento primário, né? Aquela sensação de satisfação momentânea, entende? Mas não pensam futuramente como aquilo vai prejudicar a vida delas. Então, esses são alguns porquês que não é legal, não é interessante de se fazer um trabalho de amarração ou um adoçamento, tá? Sim. Mas a curto prazo, a sua vida ela vai sendo destruída, tá? E há quem diga que faz adoçamento com seres de luz. Sim, nossa, gente! Vocês acreditam nisso? Nossa, eu acho tão engraçado, porque assim, o pessoal fala tanto que faz adoçamento com seres de luz, mas, gente, não se engana, tá? Isso é balela, aquela balela, assim, das piores, tá? Porque orixá, vamos falar um pouquinho sobre divindades, né? Orixá,
arcanjo, deuses egípcios, fraternidade branca, anjos, arcanjos. Gente, nenhum desses seres compactua com esse tipo de trabalho. Nenhum deles. Vocês estão sendo enganados, essa é a verdade, tá? Nenhum desses seres, eles compactuam com esse tipo de trabalho, porque a energia deles não é para fazer esse tipo de trabalho. E, na verdade, você acha que está lá fazendo uma amarração, por exemplo, que a gente vê muito aqui no Brasil, né? Traga o seu amor de volta em 3 dias na energia de Oxum, que é a orixá do amor, né? Gente, Oxum nunca vai amarrar uma pessoa que não te ama. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas elas caem nesse conto do vigário, né? Unicamente para massagear o ego. Eu tô sendo um pouco grossa falando isso, né? Mas a gente precisa de vez em quando dar um chacoalhão nas pessoas, né? Oxum nunca iria fazer isso, gente. Ela é orixá do amor. Ela preza pela união verdadeira. Você acha mesmo que uma divindade que cuida do amor, ela vai mesmo amarrar uma pessoa que não tá te amando? Entende? Vocês Então terem as cuidado. pessoas. Vocês terem cuidado. É, exatamente, né? Então, assim, as pessoas elas acabam se prendendo a essa necessidade de massagear o ego. Porque esses trabalhos nada mais é do que a massagem no seu próprio ego. Né? Você fica ali se massageando, não, porque a pessoa ela vai me amar, porque eu sou a melhor pessoa do mundo para ela. Eu sou aquela pessoa que vai fazê-la feliz, mas não, criatura, não, talvez não seja você, né? Talvez aquela pessoa precise de outra pessoa na vida dela. E esses trabalhos são simplesmente para amassar, né, massagear o seu ego que está ferido. E aí, nesses casos, a gente sempre orienta para a pessoa, né? Que não faça esse tipo de trabalho, mas procure se entender, procure se equilibrar primeiro no seu lado amoroso, que é o que está mais ferido. Então você precisa entender por que você tem essa necessidade de prender a pessoa do seu lado, né? Você pode ter passado por um trauma na sua infância, onde você perdeu alguém muito querido, e você tem medo de ficar sozinho, né? Você pode ter sofrido outro tipo de trauma, e por conta disso você não gosta que as pessoas saiam da sua vida, você tem a necessidade delas estarem mais próximas, né? Mas a verdade é que muitas pessoas não querem, né? Elas não querem se conhecer, elas não querem se tratar e preferem pagar dinheiro exorbitante para que uma pessoa seja amarrada a ela do que pagar, né, um valor mais baixo para se tratar e se conhecer. Entenderam? Tenham cuidado. Muito cuidado. Então, próxima questão. Simpatia Uhum. é magia? Ah, sim, gente. Simpatia é magia. As pessoas têm um péssimo hábito de pensar assim: ah, eu fiz só uma simpatia para fulano de tal, não vai funcionar. Não é magia, é só uma simpatia boba. Gente, simpatia é manipulação de energia, né? Voltando à nossa primeira pergunta, simpatia é manipulação de energia. Então você está manipulando energia, você está fazendo magia. Tem só um nome diferente, mas é magia, tá? Então simpatia é magia, não se enganem, viu, gente? Aquele nomezinho no prato que você colocou com a vela branca acesa e um pouquinho de mel em volta pro amor da sua vida ou pro seu namorado, aquilo foi magia, tá? Aquilo foi um adoçamento. Então trate de recolher isso para sua vida realmente ficar doce, tá? Porque ela já pode estar ficando amarga. Então Vocês simpatia é magia sim. aprendam e tenham muito cuidado com aquilo que fazem e com as coisas que vocês estão a manusear, porque às vezes nós não temos essa noção. Portanto, tenham E muito na cuidado. verdade, exato, desculpa, Sara, ter te cortado. E na verdade, né, não é nem que as pessoas não têm essa noção. Muitas vezes isso não é explicado para elas. E aí a gente entra, né, naquela questão de índole da pessoa que faz o trabalho. Porque é certo, né, que aquela pessoa que pediu para fazer o trabalho, ela está errada. Está. A gente não pode tirar o peso da responsabilidade de uma pessoa. Mas, mais errado, né, está a pessoa que está fazendo e que não orientou sobre o que pode acontecer,
sobre o que realmente está sendo trabalhado, sobre que tipo de energia ela está manipulando, porque muitas vezes essas pessoas elas são enganadas porque são muito inocentes, tá? A gente passa aí para falar de uma questão de índole das pessoas que trabalham com o lado espiritual, porque tem poucas pessoas que realmente têm uma índole pura e que sabem realmente orientar, né, alguém quando chega para conversar com elas. Então, assim, a gente chega nessa questão que é uma questão importante de se mencionar, né? Muitas vezes essas pessoas elas fazem esse trabalho pela inocência de achar que vai resolver o problema, né? E elas não foram orientadas verdadeiramente do que pode vir a acontecer de ruim na vida delas. Então elas acreditam que aquilo está fazendo bem, porque afinal de contas, né, ela está pagando, né, para se fazer aquele tipo de trabalho, então ela acredita inocentemente que aquilo vai fazer bem, mas isso é uma inverdade, né, e a gente precisa ter esse cuidado com essas pessoas de má índole que utilizam do lado espiritual para ter benefício próprio, para fazer riquezas. Por que eu falo isso, gente? Porque vamos pegar um exemplo bem claro, assim, de algumas pessoas. Não vou citar nomes, tá, gente? Para não ganhar processo. Aqui, na região de São Paulo, tem muitas casas que trabalham espiritualmente, tá? E tem algumas casas que cobram cerca de 5 mil reais para fazer um trabalho de amarração. 5 mil reais, gente. 5 mil reais é o dinheiro de você arrumar sua casa, de você comprar um carro, de você fazer uma viagem. 5 mil reais, gente, é muito dinheiro. E aí a pessoa não fala para você como que ela fez, ela não fala os materiais que ela usou, ela te manda uma foto qualquer, que pode ser um trabalho que ela fez há muitos anos atrás, ele está te enganando, tá? Ela fala que fez para você e ela ficou ali com 5 mil reais. Daqueles 5 mil reais, a pessoa deve ter usado somente 50 reais. E você pagou 4.500 para ela. Vocês estão entendendo? Então, acontece muito, muito. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu. Na primeira turma de baralho cigano e magia cigana, tá? Nessa época eu nem conhecia a Sara. Nessa turma eu tinha cerca de uns 50 alunos na sala, né? E era aquela muvuca, né? Porque todo mundo queria aprender e tal. E aí, gente, uma das alunas foi uma menina, tá? Ela estava passando por uma situação muito difícil no meio do relacionamento dela com o ex-marido, porque hoje é ex-marido, tá? Graças a Deus a gente conseguiu ajudá-la. Mas assim, ela estava passando por esse problema com esse ex-marido. E aí ela não conseguia entrar num relacionamento ativo porque ela tinha gasto mais de 10 mil reais para amarrar o cara a ela. Vocês têm noção do que é isso? Ela gastou mais de 10 mil reais com trabalho para amarrar o cara a ela. E o trabalho não funcionava. Só que ela estava sendo amarrada a entidades negativas, a seres de baixa vibração. E todos os trabalhos que ela pagava, ele não funcionava para o cara, mas para ela funcionava, porque a vida dela estava sendo destruída. Então, olha, gente, foi um trabalho para a gente ajudar aquela menina que vocês não têm noção. Então, prestem atenção nesse tipo de pessoa que só querem o dinheiro de vocês. Porque lado espiritual, energia positiva, gente, nenhuma divindade de luz aceita que sejam feitos trabalhos dessa forma em nome delas, tá? Isso é mentira, isso é balela. Ainda mais se uma pessoa chegar e falar para você, eu vou cobrar 5 mil reais para fazer um trabalho de amarração para você, ou 3 mil reais, né? É claro que existem casos e casos, tem pessoas que cobram super barato também, né? E tem pessoas que cobram valores exorbitantes. Mesmo assim, nenhum dos dois está certo, tá? O ideal mesmo é que nós procuremos nos conhecer e nos equilibrar, porque somente no nosso equilíbrio
interno, é que a nossa vida ela vai começar a fluir verdadeiramente, tá bom? Então, só alguns casos assim para vocês entenderem até onde isso vai, né? Porque aí depois fica eu e a Sara aqui, meu Deus, como que a gente vai ajudar essa pessoa? Às vezes é melhor. Às vezes é bem complicado, né? Mas, então, próxima questão, mãe. A magia resolve tudo? Olha, isso é uma outra situação que a gente pega muito, né? As pessoas acham que a magia vai resolver a sua vida num passe de mágica. Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender é que magia não é mágica, tá? Não é assim, estralei os dedos, abri a cartola e resolvi a sua vida. Não é assim. Primeiro que vocês têm que pensar o seguinte: há quantos anos da sua vida você está nesse padrão negativo ou nesse padrão destrutivo na sua vida? Há quantos anos? Pensa aí, rapidinho. Vamos dizer que eu tenho uns 40 anos e aí eu quero agora, de uma hora para outra, resolver a minha vida inteira. Resolver todos os 40 anos que eu tive aí para ir desequilibrando, ou que eu me desequilibrei, eu quero resolver com um único trabalho de magia. Isso não existe, gente. Não existe, tá? A magia, ela pode sim te auxiliar em muitas coisas. Ela vai te auxiliar em muitas coisas. Mas é necessário tempo, é necessário merecimento da pessoa, porque não adianta você chegar para mim e falar assim: ah, eu mereço uma vida boa. Eu mereço estar assim, morando em Búzios, com uma lancha e o iate, tá? E aí, por fora, você é aquela pessoa péssima. Você não tem merecimento. Então, assim, a magia, ela é uma energia, né? E eu, por trabalhar com energias divinas, porque eu também sou maga, né? Além de bruxa, cartomante, enfim, eu também sou maga de magia divina. A magia, ela é uma energia inteligente porque ela provém das divindades de Deus, certo? Ou seja, em nenhum momento sou eu realmente que estou trabalhando pela pessoa. Eu apenas estou pedindo o auxílio daquelas divindades, porque eu tenho a conexão direta com elas para ajudar aquela pessoa, tá? E aí a divindade vai olhar profundamente para você. Ela vai saber se você tem merecimento, se você tem a necessidade, tá? Porque não adianta você ter só merecimento, você tem que ter necessidade de ser ajudada. Necessidade a gente tem sempre, né, gente? Mesmo que não seja aquela necessidade que a gente está achando, tá? E aí sim, se você tiver esses dois, ela vai começar a te auxiliar a resolver pequenas situações da sua vida. Mas ela não vai resolver tudo de uma vez. Um é que o seu corpo não vai aguentar. Imagina se você tem lá os seus 40 anos. E aí cerca de 44 anos, você se manteve em desequilíbrio, você foi aquela pior pessoa. Vamos falar nesse termo, tá? E aí você quer resolver isso tudo em um único trabalho. Você não tem necessidade, você não tem merecimento e o seu corpo não iria aguentar. Já começa por aí. Então as divindades elas são muito inteligentes porque elas provêm de Deus, certo? Então que a magia ela vai te auxiliar é no quê? Em limpezas espirituais, em se entender um pouco melhor. A magia ela vai trazer situações para a sua vida que você tinha esquecido e que precisam ser revistas para você melhorar, tá? E aí muitas vezes a pessoa fica assim: ah, mas eu paguei para tal trabalho e não está acontecendo o que eu pedi. Eu queria que a pessoa se afastasse da minha vida, ou eu queria que a pessoa me deixasse em paz, mas ela não me deixa em paz. Tá. Primeiro, você queria que fulano de tal saísse da sua vida. Se no trabalho foi solicitado que a pessoa saísse em harmonia
e em equilíbrio para que após essa separação vocês permanecessem amigos, né? Que não precisa estar junto, né? Mas sem divergências. E aí você não quer resolver com a pessoa para que ela saia da sua vida? Você não quer dar um ponto final naquela situação? Você não quer olhar o lado da pessoa, porque muitas vezes você está olhando só o seu, né? Como que a magia vai te ajudar? Entende? Então a magia ela pode sim resolver muitas coisas para você, mas ela vai esfregar na sua cara antes o que você precisa fazer para que ela te ajude também, tá? Então lembre-se disso. A magia ela vai ajudar, vai sim, em todos os casos, mas muitas vezes não vai ser da forma que você quer, tá? Porque não sou eu que estou trabalhando, não é a Sara, não é um outro bruxo, não é um outro mago. São as divindades que estão trabalhando na sua vida. Então elas sabem a sua real necessidade, tá? Então a magia ela vai te ajudar sim. Porém, né, tem todas essas questões aí que precisam ser revistas. E só dando um adendo aqui, que eu sei que eu falo demais, né, gente? Nossa, eu sou uma tagarela. Para questões aí de corpo, né? Que a gente falou assim, ai, mas o seu corpo não aguenta. O que eu costumo dizer, assim, muito nas minhas aulas de magia, tá, gente? Quando eu tô lecionando a magia, é o seguinte. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas turmas de magia, né? Imaginem que nós somos uma semente de luz que tem o potencial de manifestar as energias de Deus, né? E de suas divindades dentro de nós. Nós temos esse potencial de. E aí nós entramos em processos encarnatórios, onde esses processos vão nos densificando e vão tornando o nosso campo mais pesado, tá? E aí cada uma dessas encarnações, elas vão criando camadas em nós. E essas camadas, elas vão sendo envolvidas por outras camadas em cada uma das encarnações que nós passamos. Então nós somos uma cebola, né? Imagine que nós somos uma cebola. E aí, para você encontrar o meio da cebola, você não tem que ir cortando as camadas, você tem que ir tirando as camadas dela até chegar no meio. Então, com a magia, gente, se processa da mesma forma. Não adianta você ter essa ideia de que a magia vai resolver a sua vida inteira e que vai entrar lá no fundo da sua camada e vai tirar aquela luz inteira que você tem, se não resolver primeiro as camadas que estão por cima, tá? Então, a magia, ela vai te auxiliar, sim, sempre vai te auxiliar. Mas você precisa entender que você tem camadas a serem tratadas. Que você tem aí situações que densificaram a sua energia, que desequilibraram a sua vida. E que essas situações, elas precisam ser reequilibradas para que no próximo trabalho de magia, nós consigamos alcançar a próxima camada e assim sucessivamente, até chegar no seu íntimo mais profundo. Aí sim, chegando no seu íntimo e se conhecendo, você vai ver o quanto você mudou nesse processo todo, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, rapidinho. É preciso sempre fazer magia para conseguir algo? Não, de jeito nenhum. A magia, como que é o nome da pessoa? Elder. Elder. Oi, Elder. Assim, a magia, ela não é um, como que eu posso dizer isso? Ela não é um entregador, tá? Magia não é um entregador. A magia é um facilitador. Ela vai facilitar a sua vida em diversas situações e de diversas formas, tá? Ela vai acelerar processos na sua vida e vai facilitar algumas situações para você, tá? Mas a gente também parte do princípio de que nós estamos encarnados. Está com interferências. Tô. Ok, acho que já está. A magia, ela vai facilitar as situações na sua vida, tá?
mas ela não vai te entregar as coisas de mão beijada. Então, por você estar encarnado, estar encarnada, existem muitas coisas que você precisa aprender nessa encarnação, tá? E não se engane, a magia não vai fazer você aprender as coisas de uma hora para outra. Ela pode sim trazer situações, trazer pessoas para te ajudar a entender aquelas coisas. Isso ela pode fazer, como ela faz, tá? Mas as coisas que você precisa aprender estando encarnado, você não precisa de magia para entender isso. É comum a gente utilizar a magia em situações incompreensíveis ou em situações que são insolúveis, tá? Enquanto encarnado. Por exemplo, você tá lá com um espírito justiceiro ou um espírito obsediador lá de 7 encarnações passadas. E aí esse espírito vem te acompanhando esse tempo inteiro, prejudicando a sua vida, e ninguém nunca dá jeito. Você faz trabalho espiritual, você frequenta uma casa ou um sítio, né, como vocês chamam aí em Portugal, e nunca dá jeito naquela criatura, porque ela consegue te perseguir esse tempo todo. Nesses casos, a magia vai te ajudar. E ela vai te ajudar assim rápido, tá? Em questões de segundos, assim, gente. Minutos, tá? É o cara da algodão, gente. Então, dentro desses casos, assim, que são casos mais difíceis de serem resolvidos, a magia vai te ajudar, tá? Mas para casos cotidianos, gente, aí é vida, né? Aí é vivenciação, aí vocês têm que vivenciar mesmo, né? Porque um propósito da encarnação é você evoluir como ser humano, né? Então você acha que tudo vai se resolver com magia? Não vai, tá? Muitas coisas elas se resolvem pela nossa própria força de vontade, tá? Oh, mano. Outra questão, por acaso, esta foi uma questão, mas também um comentário. Uhum. E, por acaso, eu até gostei, porque acho que faz sentido. Então foi assim. Vejo páginas a fazerem rituais coletivos da prosperidade e abertura de caminhos, mas nunca Certo. peguei porque penso que não funciona sem antes uma limpeza. É verdade? É verdade. Isso é verdade. Por quê? Vamos comentar um pouquinho sobre coletividade, né, gente? Nós estamos tendo, neste momento e com o advento da pandemia, nós estamos tendo que aprender a trabalhar o nosso coletivo, né? A nos ajudar coletivamente, tá? Esses trabalhos coletivos de abertura de caminhos, abertura da prosperidade, eles funcionam? Funcionam. Mas primeiro, esse comentário dessa pessoa está corretíssimo, tá? Primeiro, precisa se fazer uma limpeza em cada uma dessas pessoas e no coletivo delas, tá? Porque pensa o seguinte, se você caiu ali para fazer aquele trabalho com aquelas pessoas que estão naquele momento pedindo, é sinal de que vocês têm ressonância vibratória, magnética e energética semelhantes, ou seja, a energia de vocês ela é compatível, tá? E aí precisa-se primeiro fazer uma limpeza coletiva dessas pessoas. Essas limpezas seriam o quê? Recolher espírito sofredor, obsessor, recolher espírito justiceiro, espíritos vampirizadores, fazer uma limpeza na casa de vocês, tá? Isso precisa ser feito antes. Sim, precisa. Para que o trabalho de prosperidade e de abertura de caminhos, ele possa ser feito. Então, sim, é uma verdade, né, que esses trabalhos, eles precisam antes dessa limpeza. E falando um pouquinho sobre o ritual coletivo que nós publicamos aqui na página, né, do Mundo da Tranquilidade, que nós iríamos fazer um ritual de fim de ano coletivo, né? E nesses trabalhos, antes de fazer essa abertura dessas pessoas, a gente faria essas limpezas antes, né? Justamente para que se houvesse
uma melhora no campo dessas pessoas, tá? Então, sim, é uma verdade. Não dá para você falar assim, eu vou abrir os seus caminhos na energia de tal divindade e simplesmente falar para abrir os caminhos, porque, primeiro, que para você abrir alguma coisa, você tem que ver o que tem fechado, né? Para você ver o que tem fechado, você precisa dessa limpeza na sua vida, tá? Então, é uma verdade. Porém, a gente também parte do princípio de que se essas pessoas que estão participando do trabalho coletivo, elas já estão com a vida bem, elas já estão equilibradas e elas só precisam mesmo dessa abertura de caminhos, o trabalho vai funcionar, mesmo sem a limpeza, tá? Mas por risco e risco, né, o ideal é que se faça primeiro a limpeza, tá bom? Tá bom. Acho que tinha aqui um comentário do Helder. Qual? É possível encaminhar esses espíritos por uma oração? Olha, isso é um assunto um tanto complicado. É possível sim, tá? Não que seja tão complicado assim, mas é que tem algumas coisas aí que não são comentadas, né? Por exemplo, quando a gente fala de oração, nós estamos falando de intenção, porque a oração ela não deixa de ser uma manipulação de energia, tá? É uma manipulação energética verbal, porque você está verbalizando palavras sacras, tá? Então, por exemplo, se eu faço lá, se eu estou com a energia carregada, ou se eu estou no ambiente carregado e eu começo, por exemplo, a fazer a oração da Ave Maria, a oração da Ave Maria ela é maravilhosa, gente. Tá? Engraçado, né? Eu vi uma bruxa falando que a oração da Ave Maria é maravilhosa. Mas ela é, gente. Vocês já pararam para ouvir a oração de verdade, assim, entender a oração de verdade na cabeça de vocês? Ali está contido palavras com significados divinos, tá? E se você, nesse momento de oração, você pede com fervor de que aquela divindade ou aquela santidade, ela venha em seu auxílio, ela venha em seu socorro e ela encaminhe aquele espírito, né, para tal lugar, isso vai acontecer, tá? Mas aí a gente tem um porém, tá? Mas se você tiver que passar por aquilo e aquele espírito precisar, né, de alguma forma resolver alguma situação com você, alguma situação kármica ou alguma dívida, ou seja lá o que vocês tiverem, não adianta rezar. Tem que ser sincera com vocês, gente. Questões de situação kármica, questões de falta de entendimento, débitos, isso tudo tem que ser resolvido entre você e o espírito para que ele aceite ser encaminhado, tá? E aí não adianta você simplesmente rezar. Você pode pedir a intercessão de uma outra pessoa que sabe fazer o encaminhamento e que consegue conversar com esses espíritos do lado espiritual, né, para entender qual que é o problema, o que ele realmente está precisando, para achar um meio termo ali para ajudar as duas partes, tanto a parte encarnada e desencarnada, porque somente através do entendimento e da compreensão verdadeira aquele espírito vai ser encaminhado, tá? É claro que na magia, né, a gente consegue fazer isso com facilidade, né? Mas quando se trata de oração, não é tão fácil assim, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, vamos fazer uma novena, né? Aí passa lá 90 dias rezando a mesma coisa, pedindo para que aquele espírito lá saia, e o espírito depois de 90 dias não sai. Ou seja, não adiantou nada, tá? Então é preciso entender algumas situações aí no meio, tá? É claro que assim, quando a gente fala de oração de benzimento e outras coisas mais, tá? Ou reiki, emanação de luz, né? A gente consegue encaminhar esses espíritos porque tanto no benzimento quanto nessas outras técnicas, a gente passa por iniciações, a gente tem uma conexão maior com o lado espiritual, a gente tem essa sustentação e esse amparo para conseguir encaminhar aquele espírito. Mas,
Se você não sabe benzer ou se você não sabe fazer aplicação de nenhuma dessas outras técnicas, pode se tornar um pouco mais difícil, tá? Então, a oração ela vai resolver em alguns casos e em outros casos ela pode não resolver. Às vezes você vai precisar de uma atuação um pouco mais forte, tá bom? Acho que ficou esclarecido. Acho eu. Tem que ter uma conversa séria com os espíritos. É, se o negócio tá ruim, né? Vamos conversar. Ai, Alguma ai. dúvida, Helder, entre em contato connosco, se nós pudermos ajudar. E se quiser explicar depois o problema, e nós vemos aquilo que é possível fazer. Portanto, Uhum. alguma coisa pode dizer. Então, aqui outra questão. O Dia das Tá. Bruxas é considerado poderoso positivamente ou negativamente? Depende. Depende. Por exemplo, eu amo o Dia das Bruxas. Gente, eu nasci no mês das bruxas. Eu já nasci bruxa, vocês não estão entendendo. Eu amo o Dia das Bruxas. Uma que a energia já tá lá no alto, né? Então, para mim, é um momento, um ápice de energético, assim, maravilhoso. Tem pessoas que acreditam que o Dia das Bruxas ele é ruim porque fala-se que o véu, né, ou a membrana espiritual entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ela fica mais fina. E aí a gente tem presença de espíritos, né, de baixa vibração e tudo mais. O que não deixa de ser uma verdade, porque isso é verdade, tá? Mas, gente, isso acontece direto, não é só no Dia das Bruxas, tá? Dia das Bruxas é aquele dia que é, sim, para você se conectar um pouco mais com esses espíritos, com essas energias também que te acompanham. É para você aprender a se proteger também, porque é muito comum no Dia das Bruxas a gente fazer rituais. Eu adoro, gente, fazer um ritual, um sabá, tá? Então depende da sua crença, depende do que você acredita, né? Depende da vertente que você segue, né? Tem bruxas aí que não gostam de comemorar com outras pessoas no Dia das Bruxas. Gente, eu adoro me reunir com as amigas, dançar em volta da fogueira, sabe? Eu adoro, gente. Então depende. Eu não posso dizer que seja ruim ou que seja certo, né? Porque Bem, para mim depende, tá? e outra questão, mãe. Hum, Qualquer pessoa pode estudar e tornar-se mágico ou bruxo? sim, sim. Qualquer pessoa, gente, porque a gente pensa o seguinte, né? Todos nós viemos de Deus, tá? E se todos nós provemos do Pai, então todos nós temos a capacidade de alcançar, né, aquela energia ou de alcançar aquela hierarquia. Não é algo privado só para algumas pessoas, gente. Isso é algo que me deixa triste, assim, porque muitas pessoas acreditam que não conseguem ou que, sabe, somente alguns escolhidos. Gente, todos nós somos escolhidos aos olhos de Deus. Todos nós temos a capacidade de alcançar alguma coisa, principalmente em se iniciar em energias que provêm dele para nos auxiliar a evoluir, tá? Então, qualquer pessoa pode se iniciar, tanto na bruxaria, na magia divina, no reiki. Gente, qualquer pessoa pode se iniciar. Não é algo oculto, que só poucos escolhidos na humanidade têm o dom de se iniciar, imagina. Magia não, ela não é assim que funciona, tá? Esta questão fez-me lembrar o baralho cigano e o tarô, porque há muita gente que tem a ideia que tem que se ter um dom e que tem que se nascer para aquilo. As pessoas estão enganadas, porque qualquer pessoa pode ter baralho cigano, qualquer pessoa pode ter tarô, pode aprender, mas eu acho que as pessoas têm ainda muito que aprender em relação a isso, porque não têm uma mente derivada aos comentários que ouvem e acabam por ser Sim, induzidos em erro. sim, gente. Aí eu vou falar pra vocês uma coisa que me sopraram aqui, né? Na mente. Até a cigana falando aqui. Ela falou assim, fala sobre questões de encarnação, né? Porque assim, falam pra vocês assim,
Ah, para você ser bruxo, para você ser bruxa, para você ser mago, para você trabalhar com baralho cigano, para você fazer leitura X, Y, Z, você precisa nascer com isso, né? Você tem que ser escolhido. Mas, gente, a gente esquece que nós encarnamos diversas vezes, diversas, inúmeras vezes. E numa dessas encarnações você já foi cigano, você já foi bruxa, você já foi padre, você já foi diversas pessoas e você tem esse conhecimento dentro de você. Só que esse conhecimento dentro de você, muitas vezes, ele está guardado lá no fundo do seu ser. E aí você fazendo um curso, você se recordando, né, desse conhecimento que você já tem, porque eu acredito que todo conhecimento, né, ele é aberto a nós. E muitas vezes você já tem isso dentro de você. E se você não tem, você consegue trabalhar isso, né? Então, como que eu vou falar para uma pessoa, ah, você não é escolhida, você não sabe quantas encarnações aquela pessoa teve, você não sabe que ela foi em tantas encarnações, você não sabe se ela já foi uma bruxa, você não sabe se ela já foi uma cartomante, você não sabe se ela já foi uma cigana, né? Então, isso é uma inverdade, gente. Para! Né? A gente tem que avaliar um pouquinho assim, né? Quais são os dons que eu carrego naturalmente? Esses dons que eu carrego precisam ser lapidados? Eles precisam ser conhecidos melhor por mim, né? Como que eu posso fazer para lapidar melhor esses dons, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, né? Eu já ouvi de uma conhecida que vivenciou muitos anos aí com o povo cigano, tá? Ela é conhecida como ciganinha. E, e aí ela virou para mim e falou assim, ah, eu queria tanto que alguém lesse a minha mão, eu queria tanto que um cigano ou uma cigana lesse a minha mão, ou eu queria tanto aprender, mas só dá para ler a mão quem é cigano, né? Eu virei para ela e falei, ah, eu sei ler, né? E ela, ah, eu não acredito que você sabe ler. Como assim você sabe ler? Quem te ensinou? Eu falei, eu sei lá. Eu simplesmente sei ler mão. Me dá aí a sua mão que eu leio. E aí, gente, quando eu comecei a ler a mão dela, ela chorou. Ela teve uma convulsão de choro, porque tudo que eu estava falando realmente aconteceu na vida dela. Ela tinha passado por tudo aquilo, ela estava vivenciando aquelas situações que eu estava falando, né? E a gente parte desse princípio. Não é porque você acredita numa coisa que ela é verdadeira, tá? Não é porque você ouviu de uma pessoa que, ai, você precisa nascer em tal lugar, ou você precisa ter tal coisa para fazer tal coisa. Isso não é uma verdade. Eu aprendi a leitura cigana, a leitura de mãos, né? Com a cigana que me acompanha, né? Estudando sozinha. Eu fui entendendo as coisas, essas informações foram vindo para mim. E agora falando uma particularidade minha, né? Isso porque eu já fui cigana em outra vida. Eu já vi essa vida. Então, por que que eu não saberia ler uma coisa que eu já sei, né? Que eu já aprendi em uma outra encarnação? Então, isso é inválido, gente. Me desculpem. Tem muita gente que vai me detonar, que vai falar, você tá errada, né? Mas, gente, ó, eu sou prova viva, tá? Desculpa. Eu sou prova viva de que isso é uma inverdade. Então, vocês que lidem com as suas próprias ideias, os seus próprios entendimentos, porque eu já vi muita gente que nunca pegou um baralho na vida, que veio fazer curso comigo e hoje faz leituras maravilhosas, que eu fico de boca aberta. Então, eu tenho exemplos para falar, não estou falando da boca para fora. Tá? Eu conheço pessoas, homens também, mulheres, que nunca pegaram um baralho na mão e hoje faz leitura, ganha dinheiro com isso. Então, falem para mim de uma coisa que vocês podem comprovar, porque por enquanto eu estou comprovando que o que eu penso é verdadeiro. Eu acho que a Ana Rita, tem aqui uma vertente de bruxaria e de cigana. Uhum. Ela dava para o curso de bruxaria. E não sei se já usa baralho de cigano, mas se não usa, eu acho que era bom. É o que eu acho. Certo. A gente também acha. Por falar em baralho cigano, a gente logo, logo a gente vai abrir uma turma nova, viu, gente? Fiquem atentos aí, quem quer aprender. Isso depois vai ficar para outra live, né? Porque nós vamos. A gente vai fazer uma live só do baralho cigano para esclarecer Mas vocês, agora nós já tá? sabemos como fazer, portanto acho que já não vai ter estes problemas. Nossa, gente, que dificuldade, hein?
Afinal, a Rita tem baralho cigano. Olha, já sabe ler, querida? Se não sabe, vem pra cá que a gente te ensina. Runas. A Rita também tem runas. Eu também tenho runas. Baralho cigano, rei. Olha, a bicha é bruxa, viu? Tu é uma bruxa, viu, mulher? Venha pra cá. Fica aqui com a gente. Junte-se. Junte-se ao clã. É verdade, a Cristiane faz leitura de mãos, portanto, se vocês estiverem interessados, podem enviar mensagem privada a saber como é que se processa e os valores e depois eu dou-vos toda a informação relativamente a isso para fazerem a leitura de mãos com a Cristiane, portanto. Se É quiserem. nóis, gente. Muito obrigada. A Rita está a dizer que está a adorar o direto e que está interessada na leitura de mãos, pois foi aquilo que eu acabei de dizer. Rita. E obrigada, porque este direto teve muitos contratempos, mas pelos vistos acho que foi. Com certeza. Gente, eu posso dar só um adendo aqui, para isso ficar registrado, né? O curso de magia divina, gente, ele não pode ser lecionado online, tá? Por conta disso, a gente não abre turma do curso online. Ele só pode ser ministrado presencialmente, tá? Então, por conta disso, eu sinto muito, mas não consigo ministrar o curso online, não é permitido. E eu, por ser maga de lei e ser maga iniciadora também, associada ao Colégio de Magia e Tradição, Colégio de Tradição de Magia Divina aqui no Brasil, eu não posso ir contra essa vertente do colégio, tá? Porque senão eu perco também a minha licença, né? E aí nada de magia para ninguém. Então, por conta disso, a gente não pode, né, ministrar o curso online. Mas os outros cursos, magia cigana, bruxaria, baralho e outras coisas também que em breve a gente vai abrir, a gente vai poder ministrar online. Então, os cursos que a gente pode ministrar online, nós estamos abrindo, tá? Então, peço um pouquinho de paciência para vocês. Quem sabe um dia eu chego aí, gente, nas Europa, tá? E aí, quem sabe, aí eu passe aí alguns meses para poder passar esses cursos para vocês. Eu vou adorar conhecer cada um de vocês, tá? Mas fiquem atentos aí aos nossos cursos que podem ser ministrados online. Vão adorar. Mesmo. Então, Mani, aqui outra questão que me colocaram, e eu às vezes acho que as pessoas acabam por confundir. Magia ou bruxaria é uma religião? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre. Gente, estou com coberta porque aqui está muito frio. Vamos falar um pouco sobre essa questão de religião, né? A Wicca, ela é considerada uma religião das bruxas, tá? Então, as bruxas que praticam a bruxaria wiccana, elas participam, né, de estudos, vamos dizer, propriamente religiosos, tá? Não vou falar com muita propriedade porque eu não estudo Wicca. A vertente de bruxaria que eu sigo é a bruxaria natural, tá? Que também tem um pouco aí da Wicca e tudo mais, porque acredito que todo estilo de bruxaria, ela é natural, tá? Os trabalhos são feitos com energias naturais. Então, existe sim a religião, né, das bruxas, que é o Wicca, mas a bruxaria, ela propriamente não é dita como religião, tá? A bruxaria, ela é uma filosofia de vida, tá? Então, se você tem uma filosofia de vida onde você respeita os processos naturais, onde você acredita, né, na lei do retorno, onde você acredita que as pessoas elas devem ser livres para vivenciar as coisas de uma forma, equilibrada, né? Você não precisa estar inserido numa religião. Você já tem um estilo de vida, você já tem uma filosofia de vida, tá? Então a bruxaria, ela é uma filosofia de vida. A magia, a mesma coisa.
Primeiro que quando a gente fala de magia, gente, nós estamos falando de algo anterior à religião, tá? Isso poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas conhecem, mas a magia, ela é anterior às religiões, tá? As religiões, vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Como que surgiram as religiões, porque poucas pessoas conhecem sobre esse assunto. As religiões, elas surgiram depois que magos, né, ou estudiosos de magia, passavam em alguns vilarejos, tá? E aí aqueles magos, eles deixavam um ensinamento ou eles deixavam uma receita para ser feito quando alguma situação tivesse ruim, tá? E aí eles deixavam isso a cuidados de alguém ou de uma pessoa que era a pessoa mais confiável para ele. E aí aquela pessoa, sempre que precisava, né, fazia aquele trabalho que foi orientado e conseguir ajudar pessoas em quadros diferentes com o mesmo trabalho, tá? E aí foram se juntando grupos, né, nesses vilarejos, onde esses grupos conheciam alguns processos diferentes de reequilíbrio, né, conheciam um pouco sobre uma divindade ou sobre uma energia de Deus e faziam seus trabalhos em cima daquela energia. E assim foram surgindo religiões, tá? Então a magia, ela é anterior às religiões. Então não dá para você falar assim, você é mago, você é bruxo, então que religião você segue? Eu posso ser mago, posso ser bruxo e não seguir nenhuma religião, porque as religiões estão inseridas dentro da magia, assim como existem religiões magísticas, tá? Religiões que utilizam de processos magísticos para auxiliar os seus fiéis, tá bom? Então, magia propriamente dita, ela não é religião. Magia é manipulação de energia. E aí não tem nada a ver com religião, tá? Religião você está sempre pedindo, você está clamando a uma divindade. Na magia você está manipulando a energia. Você está colocando aquela energia em movimento, tá bom? Bom, deixa eu só ver, porque acho que havia aqui. Ah, sim. Ah, mandei é para você. É Rita. Você consegue Cadê? ver? Rita, deixa eu ver. É, Cris, queria isso. fazer-te uma questão, tá? Deixa eu ler aqui, porque o dela parece ser grande, né? Tenho duas linhas da vida nas duas mãos. Pensei, pesquisei e referia-se a ter pertencido a um clã. Fiquei na dúvida, não sei se posso perguntar sobre isso aqui. Rita, você está falando sobre leitura de mãos, né? É assim, não é que você tem duas linhas da vida, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo que você colocou, né? Tem duas linhas da vida. Não que você tenha duas linhas da vida. Você pode estar observando a sua linha do destino, tá? Junto com a sua linha da vida. Aí não tem nada a ver que você pertenceu. Isso dá para ver, sim, na sua linha da mão, se você pertenceu a algum clã e tudo mais. Se você pertenceu a outro tipo de egrégora, dá sim. Mas não é na sua linha da vida que a gente vê isso, tá? Esse tipo de leitura para visualização de vidas passadas, para ver problemas de antepassados na linha das mãos, é o tipo de leitura que eu só faço presencialmente. Mas se você está falando de uma segunda linha saindo aqui da sua linha da vida, tá? Você provavelmente está vendo a linha do destino, que não é a linha da vida, tá? É uma linha diferente. Então, não são duas linhas, são linhas diferentes, tá bom? Deixa Acho eu que ver é aqui. Emparelhadas. É a linha do destino, não é a linha da vida. pronto, Rita. Nada melhor que alguém experiente para ele conseguir responder. Muito mais fácil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma.
Eu tô meio torta aqui, gente. Peraí. Acho que foi. Pode falar, Sara. Próxima pergunta. Acho que praticamente só faltam duas, porque o resto acho que já se foi respondendo. Então, Uhum. as luas têm um grande poder nos rituais. As luas? Uhum. A gente está falando de lua, a energia lunar, ou a gente está falando de lua, a lua feminina? Não, não. Pelo que eu percebi, é lua mesmo energia É lunar. lua, lua. Tá. Sim, a lua, ela tem um grande poder energético durante os rituais e durante os trabalhos, tanto magísticos quanto de bruxaria, tá? Existem aí algumas práticas de bruxaria lunar, que são as bruxas que trabalham somente com a energia da lua. E aí elas estudam, né, todas as fases da lua, todos os ciclos que a lua tem, para utilizarem aquela energia para fazer os seus trabalhos. A lua, ela tem uma grande energia quando se trata assim, de trabalhos magísticos, principalmente lua cheia, né? A lua de sangue, que a gente conhece, que é aquela lua vermelha, né? Ou a lua negra também, que é muito conhecido também no meio bruxístico, né? Vamos dizer assim, principalmente para trabalhar aí com as deusas negras. Então, a lua, ela é sim um grande potencializador dos nossos trabalhos de bruxaria, tá bom? Bom, acho que ficou esclarecido. A Rita, sou lua mista. Pois, a lua é algo muito feminino. É inevitável não adorar. É mesmo. É. É verdade. É quase. Eu acho que é quase irmão. E nessa questão de lua a gente pode até reparar, né, que eu não sei vocês, né, gente, mas quando a lua ela tá cheia, que a maré também tá alta, né, a maré do mar tá alta, eu sinto como se tivesse uma energia me puxando, como se eu estivesse mesmo nadando com a maré, né? Então, a lua, as fases da lua, ela também tem uma interferência na nossa própria energia, tá? Principalmente nas mulheres. É que homens dificilmente, né, conseguem ter essa percepção, mas mulheres elas têm essa percepção mais sutil, né, da energia lunar. Então, é interessante vocês observarem também a energia da Lua, né? Porque para cada fase da Lua, nós podemos realizar trabalhos diferentes e utilizar essa energia em nosso favor e em favor de outras pessoas, tá bom? Bom. Então, aqui. A lei tripla existe mesmo? Existe. Existe a lei tríplice, né? Que fala que aquilo que você fizer, você terá em três, né? Será devolvido a você 3 vezes. A lei tríplice, gente, ela é uma lei universal, tá? Ela é conhecida como uma das leis herméticas, dentro do hermetismo, que também é estudado não só no hermetismo, tá? Mas também dentro de vertentes religiosas, que aparecem não como lei tríplice, né? Mas aparecem como aí a lei do retorno, né? A lei kármica, né? É a mesma coisa, só que tem nomes diferentes, tá? Por que que essa lei, ela sempre aparece, né? A gente precisa entender essa lei. Por que que ela fala que tudo que você fizer, você terá devolvido 3 vezes para você na mesma potência, né? Ou com a potência de 3. Porque pensa lá, gente, nós não falamos anteriormente que tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos para nós, reverbera, né? E emana-se para outras pessoas e que as nossas escolhas, as nossas ações, elas vão interferir na vida de outras pessoas, conhecidas ou desconhecidas de nós. Então, se eu estou fazendo um processo que é negativo e esse processo ele vai alcançar
pessoas desconhecidas por mim, no momento em que elas receberem essa energia e elas entrarem neste processo, aquilo vai se propagar delas para quem também está ligado a elas. E eu não sou uma dessas pessoas que estou ligada? Então, vai voltar para mim. Entende? Então, a lei tríplice, de forma simples, a gente está falando aqui. Eu estou falando de uma forma mais tranquila para vocês, porque se fosse para explicar isso, a gente teria que falar sobre a teia da vida, a gente teria que falar sobre as outras leis sobre as outras leis herméticas, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Mas a lei tríplice, ela existe, tá? Ela é conhecida também por outros nomes, como lei kármica, né? A lei do retorno, as pessoas também conhecem como lei do retorno, mas ela existe e ela tem um porquê de ser assim, tá? Ela tem uma explicação energética e espiritual de por que ela é dessa forma, de por que ela age dessa forma, tá? E aí, para vocês entenderem essa lei, vocês precisam entender as outras leis herméticas também, tá? E interpretem no curso de bruxaria. É verdade, gente. Olha, as leis herméticas é no segundo módulo, se eu não me engano. É no segundo, não é no terceiro, né, Sara? É no terceiro módulo. Portanto, já sabem, se quiserem saber. Se quiserem ingressar no curso, ainda podem ingressar. Portanto, não há problema. É só saberem connosco informações. É. E então, mano, acho que é aqui o último. Eu acho que sim. É possível que uma pessoa acumule muito poder num curto período de tempo? Como assim acumule muito poder? Eu aquilo que entendi Tipo, de desta... Sim, guardar o poder? sim, eu aquilo que entendi foi de guardar e de estudar e de conseguir praticar isso tudo num pouco, ou seja, num curto espaço de tempo. Em pouco tempo adquirir assim muito conhecimento e saber praticar tudo. Foi isso que eu entendi da questão. Não, gente. Não. Olha, o que pode acontecer? Se uma pessoa dessa conseguir fazer isso, né, me dá receita, porque eu quero. Isso pode vir a acontecer assim se, por exemplo, você focar em um único estudo, tá? E você se recluir, né, da sociedade, ficar recluso em um retiro, sei lá, 1 ano estudando somente sobre isso, porque assim você vai ter um conhecimento maior sobre esse estudo, sobre esse conhecimento, né? Mas não é que você vai reter poder, você vai reter conhecimento com você, tá? O poder verdadeiro está quando a gente passa esse conhecimento para o outro. Enquanto você só tem o conhecimento, você só tem o conhecimento. Você pode saber fazer muitas coisas, você pode saber realizar muitas coisas, né? Mas a sua verdadeira ação, o seu verdadeiro poder, ele será aumentado quando você dividir isso com outras pessoas. Não adianta você falar, eu tenho muito poder, ele está guardado em mim. Tá, e o que você faz com isso? Né? Você pode conhecer muitas coisas. Você pode estudar muitas coisas. Agora, você falar que tem um poder, ou que você vai estar guardando aquele poder, sei lá, para quando você desencarnar. Gente, quando a gente desencarna, a gente não pode, a gente pode cair naquele processo ilusório de que ainda achar que está encarnado. A gente pode cair em um reino diferente, a gente pode cair em uma dimensão diferente. Você nem sabe o que vai acontecer com você quando você desencarnar, né? Então, use a sua encarnação com sabedoria. Use o conhecimento que você tem para passar para outras pessoas, porque você passando para as outras pessoas, você vai aumentar o seu poder. Entende? O processo de aumento de poder é quando você divide ele com os outros. Porque aquela semente que está em você, ela vai se multiplicando. E essa multiplicação, né, é o aumento do seu poder. Você não está perdendo, você está aumentando. Agora, quando você retém isso para você, né, você paralisa aquele conhecimento,
Você guarda, você vai atrofiando ele dentro de você. Por mais que você saiba muito, tá? Mas aquele conhecimento, se ele não é usado, ele não tá servindo para nada, tá bom? Então é sempre bom pôr em prática tudo aquilo que nós adquirimos, todo aquele Mana, conhecimento. não tô te ouvindo. É sempre bom então pôr em prática tudo aquilo, todo o conhecimento que nós adquirimos. Sim, exatamente, né? É assim, gente, é muito bom a gente colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquire. Mas cuidado com os excessos, tá? Porque muitas vezes a gente entra naquele questionamento assim, ai, eu vou colocar em prática aquele conhecimento que eu tenho sobre magia. Aí, às vezes, você cai na ilusão também de achar que tudo é magia. Que as pessoas estão fazendo coisas para você, ou que você está sofrendo ataque espiritual. Aqui é na minha rua, gente, é um tocando fanfarra, é outro levando para a lua, que tem de tudo, tá? Então, cuidado, tá? A prática da magia, a prática dos rituais, dos trabalhos espirituais, ele tem que ser para te equilibrar e não para te colocar num processo de ilusão, tá? Então, cuidado quando você estiver achando que tudo é magia, que as pessoas à sua volta estão fazendo e compactuando contra você, pare um instante, tá? Retorne para você, olhe para as suas responsabilidades e veja onde está o seu erro, tá? E a prática da magia, ela vai levar um tempo. Não adianta você achar assim, eu fiz um curso, me formei como mago, como maga, e agora eu sou maga, né? E aí, daqui por diante, eu vou só vivenciar a magia, tá? Eu vou só trabalhar com isso. Gente, pera, calma, tá? Vivencie também um lado material. A gente precisa desse equilíbrio, tanto do físico quanto do espiritual, para nos mantermos bem, tá bom? Então, cuidado. Vocês vão ter a encarnação inteira de vocês e o desencarne inteiro de vocês para estudar magia, porque não pensem que vocês vão aprender magia aqui, que vocês aprenderam tudo, gente. Imagina! A gente não sabe nem da metade, a gente não conhece nem a unha inteira do dedo mindinho do que é magia, tá? Então tenham isso em mente, não é porque você conhecer um pouco da magia que você sabe tudo dela, não, tá bom? Tá bom, Ana. As questões terminaram. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, vocês têm algum tipo de pergunta? Vocês têm algum questionamento? Agora é a hora, senão a gente vai encerrar a live, né? Aqui já são 8h40, eu não sei nem que horas são. Que horas são aí? Meia-noite, 23h40. Nossa, tá bem tarde já, né, gente? O pessoal acompanhou, né? Sou bruxa aí, né? Só um monte de bruxa aí. Fala de magia, já tá. Eu quero ouvir! Obrigada por nos acompanharem, mesmo com estes tempos todos que nós tivemos, não é? É verdade, gente. Muito Bom, bom. então é isso. Ninguém tem dúvida? Alguma coisa que também vocês precisem e que não queiram dizer aqui, falem connosco no privado. Como fazer limpezas de magias? Suzana Oliveira. Essa pergunta, pelo que eu entendi, você quer saber como fazer limpeza de magias destrutivas que fizeram contra você? É isso, Suzana? Deixa eu ver se ela responde se é isso mesmo. Se não for isso, aí é outra situação, tá? Bom, vou responder essa pergunta da Suzana, porque assim, lembra lá daquela situação que a gente falou, né, que você não encaminha, você tem a possibilidade de encaminhar o espírito sofredor com oração, e existem duas situações, né, onde isso pode ajudar e uma situação onde isso acaba não ajudando.
Com a magia, é a mesma coisa, gente. Por exemplo, se vocês estão sofrendo uma atuação de uma magia destrutiva na sua vida, você precisa, tá? De um mago, de um bruxo que saiba trabalhar com energias, que conheça os fundamentos e que conheça técnicas e ferramentas para quebrar esse tipo de atuação na sua vida, tá bom? Porque se você está sofrendo isso e você não sabe trabalhar com isso, você não tem as ferramentas, você precisa de alguém que tenha, tá? E aí a gente parte daquele princípio do seguinte: magia só se combate com magia, tá? Não adianta você ficar fazendo oração, ficar rezando o terço, tá? Não adianta se o seu caso foi um trabalho de magia destrutiva feito. Se o seu caso é esse, aí você procura um mago, procura um bruxo, uma bruxa, alguém que conheça desse assunto para te ajudar, tá bom? Porque aí, na ativação desses trabalhos, a gente consegue quebrar e limpar aquela atuação da sua vida, tá bom? Acho que não foi nada contra feito a Susana, acho que foi para Para uma alguém. pessoa. Acho que sim. Contra mim não, para uma pessoa. Aí nesse caso vai funcionar da mesma forma, tá, Suzana? Independente se foi para você ou se foi para outra pessoa. Magia só se combate com magia, tá? Porque você precisa de uma vibração semelhante. Não adianta você querer quebrar uma magia com a vibração de uma oração. Você precisa de uma vibração, né, que esteja ali semelhante ao que foi ativado ou superior a ela, tá? Por quê? Porque se você tenta fazer um recolhimento com energia inferior, não alcança o que foi feito, né? Se você tem ali uma vibração e uma energia semelhante, aí, né, uma anula a outra, uma destrói a outra. Se você tem uma energia superior ao que foi ativado, aí aquela é recolhida, tá? Por que que eu falo superior, né, gente? Porque a magia divina, os trabalhos feitos com a magia divina, ela é superior a qualquer outro tipo de magia, tá? Por isso que a gente tem bastante procura, né, de pessoas que querem fazer os cursos de magia divina, porque sabe que vai trabalhar com energia superior a qualquer outro tipo de trabalho espiritual, tá? Então você precisa de uma energia que seja equivalente ou uma energia superior, nesse caso a magia divina, tá bom? Tá bom. Acho que mais ninguém tem dúvida, né? Não. Ah, então é isso, gente. Obrigada a quem nos acompanhou. Obrigada, Cris, por estar presente e, Prazer. e por acompanhar, né? E por ajudar também. Porque estamos aqui também com o intuito de ajudar-vos e de vos esclarecer algumas dúvidas que vocês tinham e também para vos abrir a mente em relação principalmente ao curso de bruxaria, porque havia muita gente que se assustou com o nome porque achou logo que era uma coisa muito negra. E então foi mesmo É. por causa disso. E por isso, Uhum. obrigado por nos acompanharem e por permitirem que esse pensamento mude e obrigada, não é? Sou grata. Sou grata. Gente, aqui também deixo o meu agradecimento, o meu grande beijo para todo mundo que conseguiu acompanhar, que conseguiu aí assistir até o final, né? Eu sei que vocês estão aí morrendo de sono, tá bem tarde aí onde vocês estão, né? Eu fico feliz de ter podido participar, de ter sido convidada aí pela Sara para tirar essas dúvidas de vocês. E fiquem atentos, né? A gente tem uma live aí no próximo mês sobre o baralho cigano, para quem tem dúvida, para quem quer conhecer um pouquinho mais. Então a gente vai ter aí mais uma live nesse mesmo processo aí, né? De vai, não vai? Nossa.
Então, mas agora a gente já sabe como fazer, tá, gente? Então a próxima vai dar tudo certo. Tá bom, amores? Então agradeço demais a paciência de vocês, a participação, as perguntas, né, também que o pessoal mandou, né? Eu vi que teve bastante pergunta, né? Eu achei que não teria tantas perguntas assim. Até que teve bastante questionamento, bastante perguntas, assim. Isso é importante realmente para que a gente possa esclarecer melhor as pessoas, tá bom? Então eu Tá deixo bom. aqui o meu grande beijo, gente. A gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau!